Boa tarde, mulheres. Eu gostaria de começar apresentando o nosso primeiro preletor dessa noite, tá bom? Oi? Falei errado, perdão, queridas, perdão. Nosso primeiro preletor é o apóstolo José Levi Machado Domingos. Foi ordenado ao ministério pastoral em 1982, tendo sido líder de igreja local por muitos anos. Cooperou intensamente na implantação e edificação de igrejas em algumas cidades no Brasil. Foi coordenador do Núcleo de Comunhão Pastoral, aqui de Curitiba, e recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba. Também foi coordenador geral da Marcha para Jesus, em Curitiba, dos anos de 1994 até o ano de 2000. É casado com a pastora e profeta Rucil e tem 2 filhos, Lígia e Eduardo. Reside em Curitiba e atualmente dirige uma PEV, Ministério Apostólico e Profético Vida e Edificação. Coordenou a Secretaria Regional da Rede Internacional de Intercessão Estratégica durante basicamente toda a sua existência. Tal rede teve a sua sede internacional em Colorado Springs por cerca de 20 anos. E também foi associado e coordenador da sucursal regional da AMAR, Associação de Ministérios Ágape Reconciliação, ordenado e legitimado e reconhecido como apóstolo em 5 de maio de 2006, em Brasília, Distrito Federal, durante a conferência Líder que Transforma, através do CAB, Conselho Apostólico Brasileiro. Possui um doutorado em Teologia e Ministério Pastoral outorgado pela LUT, Latin University of Theology, de Califórnia, nos Estados Unidos, ao aprovar sua tese doutoral Libertação e Cura Emocional de Crianças. É integrante do Grupo Comunhão Ministerial Jerusalém Cobertura Mútua. Aleluia. Acima de todas essas coisas, servo do Senhor, com o coração sempre disposto a servir. Eu e minha esposa são um ministério apostólico aqui da casa. E glória a Deus, porque o Senhor permitiu esse momento aqui. Eu creio que Deus tem algo muito especial para cada um de vocês nessa tarde. E eu quero encorajar que vocês estejam com o coração bem aberto e recebam tudo aquilo que Deus tem para ministrar a vocês em cada uma das ministrações. Eu quero começar com oração aqui, pedindo que a palavra de Deus venha tocar o teu coração. Feche teus olhos, coloque a tua mão em teu coração. Pai maravilhoso, nós adoramos o teu nome nesse momento. Reconhecemos, Senhor, a necessidade que temos do agir do teu Espírito. E pedimos, Senhor, que a tua graça venha sobre cada irmã que está aqui. Ó Deus, vem impartir uma medida de graça, uma medida de edificação, ó Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Pai, nós dependemos de Ti em todas as coisas. Declaramos uma liberdade total ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo se sinta à vontade aqui no nosso meio, para cumprir o seu plano, o seu propósito. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, antes de entrar propriamente no assunto que Deus colocou em meu coração para essa tarde, eu quero primeiramente estabelecer um fundamento aqui que eu creio que é muito importante. É maravilhoso ver como o Espírito Santo tem atuado na igreja nesses dias, principalmente no último tempo, e ao decorrer dos anos, vemos que o Senhor tem movido de uma maneira tão poderosa no sentido de resgatar a verdadeira identidade espiritual da mulher. Há uma guerra tremenda contra a mulher, contra o ministério da mulher, algo que já começou lá no Jardim do Éden. A fúria de Satanás na direção da mulher é algo que vem desde os primórdios da história. Quando você começa a estudar Gênesis, já nos primeiros capítulos, você vê que no 3º capítulo há uma guerra tremenda das trevas contra a mulher. E nós podemos considerar, através da história, e perceber como o inimigo trabalhou de maneira tão intensa no sentido de desvalorizar, de desfigurar, de colocar muitas vezes a mulher como um ser completamente inferior. Uma pequena estatística aqui para você ter noção:
Mesmo antes da era cristã, você sabe que a cultura grega trouxe uma influência muito grande sobre toda a humanidade. E você pega os grandes filósofos gregos, as suas doutrinas, seus ensinos, ia diretamente contra a figura da mulher. 400 anos antes do nascimento de Cristo, Satanás já usava muitos filósofos gregos aí para desfigurar totalmente a identidade e a imagem da mulher. Por exemplo, Platão foi alguém que trouxe muita influência dentro da cadeia filosófica, dentro da Grécia, e ele estabeleceu algo muito maligno. Platão ensinava o seguinte, que as mulheres foram quem caíram presas por causa do seu lado irracional. E isso ele apregoava de maneira muito aberta e foi, na época, recebido por outros filósofos naquela época. As mulheres foram as que caíram presas por causa do seu lado irracional, emocional e, portanto, são incapazes de racionalizar e de tomar decisões racionais. Além do mais, por ser irracional, a mulher não sempre saberá o que realmente quer. Portanto, é o homem que deve decidir por ela. Então você já vê aqui uma mentalidade completamente satânica trazendo esse tipo, essa linha de pensamento mesmo antes do nascimento de Cristo. Aí outro filósofo, Aristóteles, por exemplo, foi muito influenciado por ele. Ele colocava a mulher também lá embaixo, dizendo o seguinte: o valor de um homem se evidencia em sua habilidade de dirigir, e o valor da mulher se encontra em obedecer. Em outras palavras, mulher, segundo ele, foi feita simplesmente para obedecer, para nunca ter decisões. Aí, infelizmente, quando nós entramos na era cristã, nós vemos que muitos pais da igreja trouxeram um ensino, uma doutrina muito errônea com relação ao papel e à posição da mulher dentro do lar. Os pais da igreja, e nós como cristãos, muitas vezes temos que ter momentos de oração, assembleias de arrependimento, para pedir perdão por aquilo que nossos pais, os pais da igreja, declararam com relação à vida da mulher. Por exemplo, Tertuliano, que foi um pai da igreja, 354 anos depois de Cristo, ele dizia o seguinte: por causa de todas as mulheres, é que a imagem de Deus foi destruída no homem, condenado então o homem à morte, e que o Filho de Deus veio exatamente para vir e morrer, tipo para recuperar a imagem do homem que, segundo ele, foi desfigurado por causa da mulher. Aí você vê um outro pai da igreja que deixou muita influência, Santo Agostinho. O que ele dizia? Por si só, a mulher não é a imagem de Deus. O homem, por outro lado, só ele é a imagem de Deus. E isso entrou em muitos círculos cristãos na época, e que traz seus efeitos negativos até os nossos dias. O grande reformador Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: não há manto e nem capa que façam uma mulher se sentir pior do que querer ser sábia. Outro pai da igreja, São Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim, com relação à mulher, dizia o seguinte: a mulher é um templo construído sobre um ralo, e é contrário à ordem da natureza e da lei que as mulheres falem em uma assembleia. E para tristeza nossa, em tempos mais recentes, em uma conferência agora no século XXI, há poucos anos atrás, alguém na conferência falou o seguinte: não permitiriam que uma criança de 11 anos se levantasse em pé numa reunião e falasse. Por que então permitiriam que uma mulher falasse numa reunião? Desclassificando, desvalorizando, tirando a mulher do seu lugar. O grande reformador João Calvino, o pai da doutrina da predestinação, ele diz o seguinte: todas as mulheres nascem para se reconhecerem como inferiores aos homens.
Então, amados, mediante todas essas colocações, sem dúvida alguma, eu creio que o Espírito Santo ele tem agido no sentido de restaurar verdadeiramente a imagem e a identidade da mulher dentro do reino de Deus. E baseando aqui nesses fundamentos, eu quero falar um pouco hoje sobre dois fatores que a Bíblia fala muito. São duas coisas que caminham juntas. Vez após vez, Deus enfatiza muito acerca de identidade e propósito. Diga comigo, identidade e propósito. Trabalhando com a Igreja do Senhor por anos, né? Na biografia foi falado aqui. Então, há muitos anos nós temos trabalhado com a Igreja do Senhor. Desde lá, 1982, trabalhando com a Igreja do Senhor, edificando o corpo de Cristo, eu tenho visto que existem tantas barreiras no coração do ser humano. E essas barreiras, elas são fundamentadas em que o homem e a mulher muitas vezes não conseguem reconhecer aquilo que eles são em Deus. Há um sério problema no campo da identidade. As pessoas são cristãs, porém não têm noção de quem elas são e nem sabem para que elas estão aqui na terra. Enquanto eu e você não temos essa questão resolvida em nossas vidas, a questão da nossa identidade, não conheceremos verdadeiramente qual o propósito de Deus em nossa direção. E com certeza essa tem sido a razão de muitos problemas na vida do ser humano. Inclusive mulheres que não conseguem ver a si mesmas como Deus as vê. E se eu não consigo me conhecer a mim mesmo, é muito difícil entender que Deus me colocou aqui na terra com um propósito definido e Ele tem um plano para nós. Você pode ver lá em João 8,14, de maneira tão clara e afirmativa, Jesus disse assim: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Então Jesus sabia muito bem quem ele era em Deus, quem ele era no Pai, e sabia muito bem por que ele tinha vindo aqui nessa terra. Amados, se nós não temos uma noção da nossa identidade em Deus, se você não consegue, como mulher de Deus, ver a você mesma como Deus te vê, você vai ter muita dificuldade no sentido de entender que Deus tem um propósito na tua vida e através de você. Nós só podemos conhecer o propósito de Deus quando realmente sabemos quem nós somos em Deus. Você pode indagar, mas por que na palavra de Deus, vez após vez, Deus enfatiza acerca da necessidade que temos de conhecer a nós mesmos? Veja, as pessoas estabelecem uma imagem acerca de alguém, mas sempre baseado em informações que são completamente superficiais, quem sabe opiniões, e nós podemos muitas vezes construir uma autoimagem, podemos construir verdadeiramente o nosso ser baseado naquilo que nós ouvimos de outras pessoas acerca de nós. E há pessoas que têm uma facilidade mais de ouvir a opinião das pessoas, e muitas vezes opiniões baseadas em elementos totalmente superficiais, que vão totalmente contra a maneira pela qual Deus nos vê. E eu vejo que existe uma brecha muito grande entre aquilo que Deus fala acerca de nós e aquilo que nós vivemos na realidade, a maneira pela qual nós se vemos. E essa questão de autoimagem é algo muito importante que tem que ser resgatado de maneira muito profunda em nossas vidas. Por que Deus tem que repetir inúmeras vezes na sua palavra acerca de nós? A necessidade de nos ver como Ele verdadeiramente vê a nós. Porque somente dessa maneira nós vamos poder corresponder aos propósitos de Deus, aquilo que Ele tem para nós. E nós podemos recorrer a uma palavra declarada há muitos anos e anos e anos atrás pelo próprio Salomão. Vejam lá Provérbios 23, verso 7, parte A. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é.
Outra versão da Bíblia diz: assim como eu imagino na minha mente, assim serei. Como imagina o meu coração acerca de mim mesmo, assim eu serei. Eu sempre digo, nós somos o produto daquilo que nós pensamos. Eu posso analisar a vida de alguém, seja um homem ou mulher, a maneira como ele age, as suas atitudes, como ele se move. Pela maneira que eu vejo que ele age, eu já posso entender de maneira tão direta, tão clara, de como ele se vê. Qual a imagem que ele tem acerca dele mesmo. Porque conforme a imagem que nós temos acerca de nós mesmos, isso vai definir exatamente as nossas ações, as nossas atitudes. E como é difícil a muitos cristãos assimilarem realmente a identidade pela qual o Senhor os vê. E eu vejo que há aí uma distância muito grande. Então, muitas pessoas têm uma vida de derrota. Muitas mulheres não conseguem aí estabelecer a sua verdadeira identidade. E com isso levam uma vida completamente sem propósito. Diga comigo, Deus me levantou com um propósito definido. Agora, esse propósito você só vai conhecer quando realmente você se vê da maneira que Deus te vê. Infelizmente, a visão que temos muitas vezes de nós mesmos choca diretamente com a visão que Deus faz de nós. Ele colocou em cada um de nós uma medida de graça, uma medida de potencial. É como uma semente. Jesus falou que nós somos a boa semente. Diga isso, eu sou a boa semente. E como boa semente de Deus, gente, nós somos carregados de força, carregados de energia, carregados de poder, carregados de potencial. E é isso que vai definir as nossas vidas no sentido de caminhar rumo a um propósito de Deus, para cumprir aquilo que Deus quer. Mas muitas vezes nós nos vemos completamente diferente da maneira que Deus nos vê. Aí você pode pensar, mas tudo bem, eu sei que eu tenho identidade, eu não me vejo negativamente. Eu não me vejo alguém que tem um problema de baixa autoestima. Eu não me desvalorizo, talvez até nem precise dessa palavra. Mas ainda que a pessoa não tenha uma visão negativa de si mesma, contudo, ela não consegue corresponder ainda à visão que Deus tem acerca dela. E entender o propósito que Deus tem com ela. Aqui existem dois lados. Eu posso me sentir completamente negativo. Eu posso ter uma visão completamente pessimista de mim mesmo. Isso vai impedir de cumprir o propósito de Deus. Mas também eu posso me julgar que eu não tenho nenhum problema. A minha autoimagem, a minha autoestima está legal, está num patamar adequado, mas no entanto não estou vivendo dentro de um propósito que Deus definiu para mim. E vou ter uma vida sem propósito. É uma vida como ficar andando em círculos. Nada acontece de diferente. Eu não consigo avançar. Há algo tão extraordinário que Deus prepara para cada um de nós. E para avançar rumo àquilo que Deus preparou, realmente a nossa autoimagem, ela tem que ser completamente estabelecida, ela tem que ser curada. Agora veja, quando as pessoas têm problema na sua identidade, isso se constitui algo muito sério. Por exemplo, tem pessoas, mulheres, que muitas vezes nós trabalhamos, muitas vezes com aconselhamento de casais, e nós vemos pessoas que foram mulheres para um tipo de casamento que não deveria ir, por causa de uma carência totalmente afetiva, algo que não recebeu dentro da sua casa. Então, naquela sentido de solidão, por não saber quem ela era em Deus, ainda que cristã, ela vai para um relacionamento completamente tóxico que Deus não está, e lá na frente ela tem problemas seríssimos. Então, quantos casamentos onde houve problemas, culminou até em separação conjugal, divórcio, porque simplesmente a pessoa,
encontrou naquela outra pessoa, no cônjuge, então alguém que talvez ia suprir, ia valorizar ela, porque desde a infância foi desvalorizada dentro de casa. Pai que não contribuiu, uma mãe que não contribuiu no sentido de ela estabelecer a sua identidade, então se tornou uma pessoa com crise profunda de identidade, um senso de desvalorização. E a partir do momento que encontra qualquer pessoa que de alguma forma valoriza ela, numa pequena escala, ela se joga para aquele tipo de casamento. E amanhã depois vem a frustração, porque não é o que ela esperava. Aquela carência continua, a sua identidade continua a mesma. Crise de identidade. A falta de identidade na vida de alguém tem as consequências das mais terríveis, gente. Há pessoas que entram em alianças, até alianças ministeriais, amizades, muitas vezes, por simplesmente uma carência. Pessoas que precisam de aprovação. Pessoas que, para se sentir bem, tem que ser aprovado pelos outros. Nunca tiveram isso dentro de suas casas, nos relacionamentos antigos. Isso afetou terrivelmente a identidade. Então ela quer construir amizades justamente para suprir uma carência emocional, um vazio que ela tem, essa crise de identidade. E quantas vezes a esperança dessa pessoa é completamente frustrada. Amizades muitas vezes completamente tóxicas, amizades que foram construídas em cima de uma carência, porque ela precisa ser valorizada. Ela se sente completamente desvalorizada. Ela não consegue avaliar que Deus já a valoriza, Deus deu a ela um potencial, Deus carregou ela de coisas extraordinárias, mas ela não consegue viver isso. E há essa lacuna, há uma brecha entre aquilo que Deus fala acerca dela, aquilo que Deus a constituiu, daquilo que ela vive e a maneira que ela se vê. Essa é uma questão muito séria, gente. Eu vejo que isso afeta muito, muito profundamente o campo feminino. A questão de crises violentas de identidade. Pessoas que, para se sentir bem, muitas vezes têm que estar rodeadas de pessoas, porque elas se sentem completamente sós. E ela não consegue de maneira nenhuma vislumbrar que a presença de Deus está com ela, que a presença de Deus pode encher todos os vazios, pode levar a ela a uma experiência tão maravilhosa de plenitude. Esse é um grande problema que nós temos visto dentro da igreja, numa escala muito grande. É interessante, quando você começa a ler a palavra de Deus, o Senhor faz declarações tremendas acerca da tua vida. Você na igreja, você é como uma menina dos olhos de Deus. Nós somos reis sacerdotes, somos a nação santa. Deus ama você, mulher, com amor incondicional. Não precisa você fazer nada para que possa ganhar o seu amor. Deus colocou em tua vida dons. Deus te coroa, não de cinzas, mas coroa de glória. Veste você de louvor. Mas quantas vezes a realidade que a pessoa vive está tão distante desse tipo de situação, que é colocada pelo próprio Deus. E é interessante porque a palavra de Deus nos dá algumas lições importantíssimas, que quando eu não consigo me ver exatamente da maneira que Deus me vê, eu não posso aceitar aquilo que Deus fala acerca de mim, eu acabo abrindo uma brecha muito grande para que venha a voz do inimigo e me leve para outro canto. Gênesis capítulo 1, verso 26. Deus formou os nossos primeiros pais à imagem e semelhança de Deus. Agora, crise de identidade já vem desde o Jardim do Éden. Gente, e quando há uma deformação, uma deficiência de identidade, Satanás vai explorar isso. Explorou na vida de Eva. Então aparece lá o tentador, entra na serpente, a primeira macumbeira da história, porque Satanás fala através da serpente e traz a mulher uma contraproposta. Olha,
tome do fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, Deus falou para não comer, porque Deus sabe que o dia em que você comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Gente, e como ela tinha crise na sua identidade, caiu no engodo de Satanás, porque já era semelhante a Deus. Macho e fêmea os criou, e na mesma imagem e semelhança do Senhor. Agora, Satanás, quando alguém não tem a sua identidade firmada, ele vai explorar, levando para outro campo. Explorou Eva, e ela caiu no laço. A palavra de Deus determina o que você é. E se você não se vê dessa maneira, se você não acredita naquilo que a palavra de Deus fala acerca de você, se você não exercita a fé como mulher na direção daquilo que Deus diz, o diabo pode trazer laços para tentar convencer você que você não tem aquilo que Deus diz que você já tem. E alguém pode cair terrivelmente em engano de Satanás, como caiu Eva. Diga isso todas as vezes que eu não consigo reconhecer quem eu sou em Deus, aquilo que eu já tenho, e o diabo vir tentar me levar a receber aquilo que eu já tenho, eu posso cair num laço. Aqui está um engano de Satanás de uma maneira muito forte. Os nossos comportamentos, as nossas ações revelam exatamente a compreensão que nós temos em cima daquilo que Deus fala acerca de nós, quem nós somos. Quer ver uma coisa? Tem pessoas, homens e mulheres, entram dentro de círculos viciosos. Vícios que vêm, áreas de carnalidade. Muitas vezes parece que a situação ela vem a findar-se, não vai acontecer mais nada dentro daquele vício, dentro daquele comportamento, mas é algo de pouquinha duração. Pouquinhos dias, poucas semanas, de repente ela recai na mesma situação. Veja, nós trabalhamos com libertação, com o Silce já há 26 anos. E lá da sua igreja, muitas pessoas lotavam os ônibus, né, pastora Suelen, para vir fazer o Silce. E eu vejo até pessoas que passam por um processo de libertação em profundidade. Aí muda o comportamento dela. Mas o comportamento muda por pouco tempo. Dali a alguns meses volta aquelas velhas coisas antigas, aquele tipo de prática. E sabe por que volta? Eu tenho uma resposta bem definida. Porque a identidade dela não foi alterada. Então ela não consegue se ver como vitoriosa. Você pode declarar que ela venceu, que ela é vitoriosa, mas se ela não assume essa identidade, os seus comportamentos eles vão retornar dentro de um tempo bem breve. Gente, a mudança radical, a mudança total, ela acontece em nossas vidas quando nós temos uma perfeita compreensão daquilo que nós somos em Deus. Temos a compreensão da nossa identidade. Porque senão eu vou voltar nas mesmas coisas, gente. Infelizmente, em nossos dias, por exemplo, tem pessoas na igreja, e nós encontramos muito, como ministramos de maneira extensiva o corpo de Cristo, uma das áreas que as pessoas são presas de maneira violenta é dentro da pornografia. Tanto masculino como feminino, os dois sexos. E muitas vezes é gasto um tempo em cima para vencer essa área. A pessoa tem ali aparentemente uma vitória, mas não duradoura, poucas semanas. Dali a algumas semanas está envolvida novamente. Por quê? Ela conserva a sua identidade que não foi alterada. Enquanto não houver mudança de identidade, ela vai recair inúmeras vezes. Pode vir uma vez, duas, três vezes, passa por um tempo, mas amanhã depois ela está envolvida novamente. Pode ir ao altar, se ajoelhar, pedir perdão, ela faz uma aliança com Deus ali de maneira profunda, mas se não altera a identidade dela, não se vê realmente com a identidade de pessoa liberta, ela vai recair novamente.
O grande problema é a identidade. E, gente, é uma das áreas que mais a palavra de Deus trabalha nesse campo em nossa direção. E nos dá inúmeros exemplos. Por exemplo, quando você estuda a vida de Jeremias, veja comigo aí o capítulo 1 de Jeremias, verso 4 e 5. Ora, veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Veja, o Senhor nesse momento ele deseja, ele quer que Jeremias seja um profeta. E ele começa a falar aqui com Jeremias que ele foi designado, estabelecido como profeta, não quando ele nasceu, antes de ser formado no ventre da mãe. Então já havia um senso de propósito para ele. Amados, todos nós chegamos nessa terra com um propósito definido. Você não nasceu na segunda-feira para crescer na terça, morrer na quarta e ir embora, pronto, não deixar nada. Diga comigo, eu tenho que deixar uma história. Por isso Deus coloca um senso de propósito em nós. E enquanto eu não reconheço a minha identidade, eu não posso cumprir esse propósito. E aqui que muitos filhos de Deus eles acabam se perdendo na sua caminhada cristã. Então essas primeiras palavras aqui que Deus fala com Jeremias, elas são muito significativas. Ele diz aqui: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. O Senhor não diz: quando eu te formei, te estabeleci como profeta. Não, antes que eu te formasse. Antes, muito antes. Não era quando eu estava ali no ventre da mãe. Foi antes. Independente de qualquer coisa. Nós não sabemos porque a Bíblia não registra. Será que Jeremias foi muito bem recebido dentro de casa? O que ele recebeu do seu pai e da sua mãe? Quem sabe houve uma carência afetiva muito grande? Quem sabe foi rejeitado? Porque as pessoas nessa terra passam por inúmeras coisas, você não sabe. Gente, o amor de Deus é redentivo. Por isso essa questão de estabelecer como fundamento o que os filósofos gregos falavam, o que os pais da igreja falavam com relação à mulher. Porque veja, o amor de Deus é tão redentivo que independente a maneira pela qual a pessoa foi gerada, como ela vê esse mundo, qual foi o fruto, quem sabe até de uma ação pecaminosa, ainda que alguém nasceu fruto de um pecado, de uma ação pecaminosa, ele é um ser vivo, Deus colocou nele um propósito. E haverá um determinado momento que Deus vai se revelar a essa pessoa. E aquilo que era para mal, Deus vai colocar a sua mão e vai transformar em bênção. E vai entrar dentro de um propósito de Deus. Porque o amor de Deus é redentivo. Diga para a pessoa que está lá: Deus te ama. E o seu amor é incondicional. E é redentivo. Ele transforma aquilo que é mal em bênção, gente. Por isso você pega a genealogia de Jesus, você vai encontrar lá duas pessoas, Raabe e Rute. Por quê? Porque o amor de Deus é redentivo. E ele restaura a identidade, o valor da mulher, gente. Aí você pode pensar: bom, isso aí foi com Jeremias, né? Foi um chamado para ser profeta, um ministério profético. Então não é para mim, porque eu não tenho um chamado profético. Não sou chamado para ser um profeta. Tire essa palavra profeta e coloque ali propósito. Porque com Jeremias o propósito era ser um profeta. E com você Deus tem um outro propósito. Então essa palavra é para você também. Tira a palavra profeta ali e coloca aquilo pelo qual você entende que você foi chamado. A cada ano, desde que começamos a igreja aqui, a cada ano Deus coloca no meu coração, no culto da virada, dias antes, uma palavra profética. É como uma guia, como uma bússola.
É como um GPS espiritual que vai indicar para onde você vai caminhar. E as pessoas que são da casa aqui sabem muito bem sobre isso. E a palavra para esse ano foi bem clara. Esse é o ano da manifestação da glória de Deus. E Deus colocou no meu coração 20 impressões proféticas aqui para casa para esse ano. E uma delas, uma das perspectivas, falava muito sobre as mulheres. Que Deus desataria uma unção de empreendedorismo. E que muitas mulheres aqui se tornariam empreendedoras. Glória a Deus. E quantas se levantaram como empreendedoras? Quantas estão aqui? Cadê? Tem algumas aqui na casa que receberam isso no Espírito. Estão hoje levantando renda, levantando dinheiro. Assumiram essa palavra. Viram que havia nelas potencial para isso. Agora, talvez alguns não começaram. Talvez nem tiveram fé para começar alguma coisa. Por quê? Porque olharam para dentro de si com seus próprios olhos. Não com os olhos de Deus, não. Isso não é para mim. Eu não sou capaz disso. Foi assim que Jeremias agiu. Deus falou, você será profeta. Não, Senhor. Não pode. Eu sou um menino ainda. Sou muito jovem, não sei nem falar. Olha aqui a brecha entre a maneira que Deus via e como ele se via. Você é um profeta? Quando nasceu, o Senhor não via um bebê, via um profeta. E ele cresce, mas não se vê dessa maneira. Para Deus é um profeta, para ele não. E talvez algumas irmãs aqui, Deus colocou algo em tua vida de maneira tão poderosa. E esse ano você poderia se tornar uma empreendedora, mas não se tornou. Sabe por quê? Porque você olhou para a tua vida com os seus próprios olhos e não com os olhos de Deus. Eu creio que no dia de hoje aqui, nessa reunião de mulheres, Deus quer fazer uma coisa extraordinária com algumas que estão aqui. Sabe o que Deus quer fazer? Quer apresentar você a você mesmo. Quer que você se conheça. E definitivamente a tua identidade seja curada. Em nome de Jesus. Antes que te formasse, tu és profeta. Agora, Jeremias tinha um sério problema de medo. Veja o verso 6. Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque sou menino. Olha a brecha aqui, olha a distância. E Deus o chama por profeta. Aí no verso 7, Deus fala com ele assim, não digas, eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Verso 8, não tema diante deles, pois eu sou contigo para te livrar. Que coisa tremenda, a despeito de como ele se via. O Senhor diz, não diga isso, não diga eu sou um menino, eu te enviarei. Os seus olhos, quando são voltados a você mesmo, são olhos cheios de limitações. E essas coisas nos limitam. Gente, e a coisa mais terrível, ele viver sem propósito nessa terra. É como viver andando em círculos. A vida cristã, ela tem um propósito definido. Paulo diz assim que o Senhor nos chamou com o supremo propósito, gente. Enquanto nós não descobrirmos isso, nós vamos ver andando completamente em círculos. Qual o teu objetivo? O meu objetivo é glorificar o Senhor, amém. Mas de que maneira você vai glorificar Ele? Me fale de maneira prática, quais são as evidências? Pelas ações de uma pessoa, você conhece como ela se vê. Diga isso, os meus pensamentos se transformam em ações, e como eu me vejo, assim serei. E para provar que isso é importante, que Deus quer mexer com a nossa identidade, Deus dá inúmeros exemplos aqui na Bíblia. Quando você vai lá para Juízes 6, por exemplo, Gideão, Deus tinha um propósito, ele queria um libertador.
Israel estava sofrendo lá na mão dos midianitas, fizeram aliança com os amalequistas, com o povo, os filhos do norte, para saquear. Era o quadro da nação naqueles dias. Agora Deus olhou e providenciou quem? Um libertador, Gideão. E diz a Bíblia lá, Juízes capítulo 6, ele estava malhando trigo, escondendo, amedrontado, acovardado. Porque o que ele via ao seu redor era só saque, perdas, prejuízos. E muitas vezes, amados, nós somos produto do meio. Muitas vezes o passado pode nos massacrar. A situação de onde nós viemos pode interferir diretamente nas nossas vidas, gerando impedimentos, bloqueios que nos impedem de avançar. Nunca poderemos conhecer que Deus tem um propósito conosco. Eu fui abençoado muito por um pastor da Nigéria chamado Benzo da Roça. Gente, que unção, que ministério, quanta ressurreição de mortos através desse irmão. Ele veio de uma situação tão terrível. Ao nascer, ele foi descartado, foi jogado dentro de uma lata de lixo. E com muita misericórdia, a sua avó encontrou e foi criando ele. Mas cheio de recalques, pautando a sua vida naquilo que ele não recebeu, o amor dentro de casa, o desprezo, a rejeição. Mas um belo dia, ele se converte a Jesus. E se torna alguém fervoroso em oração. Mas não conseguia se ver como Deus o via. E ele começa a mover de maneira profética. Deus fala com ele o seguinte: eu vou sacudir a Nigéria aqui. Vai acontecer coisas tremendas aqui na Nigéria e nos arredores, aqui dentro da África. Diz: Senhor, maravilha. Vou começar a orar e jejuar por isso. E estabeleceu planos de oração para que Deus mandasse missionários americanos da Inglaterra para sacudir a Nigéria e aqueles outros países ao redor. Deus falou com ele: não, você não vai orar para que as pessoas venham. O que eu tenho para fazer é através de você. Gente, esse homem, ele deu cobertura a mais de 5.000 pastores. O seu filho se tornou médico. Ele construiu um grande hospital. Só que a maioria dos doentes eram recuperados, restaurados, não pela medicina naquele hospital, mas pelas orações dele. Que ministério impactante. Mas precisou receber uma cura na sua autoimagem. E você vê como Deus o via. Isso é importante. Gideão está ali. Ô varão valoroso. Opa! Com quem o Senhor está falando? Comigo não é. Cheio de covardia, cheio de medo. E quando a pessoa tem autoimagem negativa, gente, é difícil para ela assimilar o propósito de Deus. Deus que convenceu o coração dele. Era difícil, começou lá um jogo de braço com Deus. Senhor, onde estão as promessas dos nossos pais? Quando saímos lá do deserto, saímos do Egito, se aquilo fosse verdade, não estamos vivendo como estamos vivendo hoje. Cadê aquelas promessas? Fez beicinho diante de Deus. Deus falou: olha, vai nessa tua força. O Senhor via nele o quê? Força. E ele não via. Gente, Gideão, uma figura clara de alguém que foi curado na sua autoimagem de maneira tremenda, se tornou um poderoso guerreiro, salvou toda uma nação. E Moisés, a crise de identidade de Moisés, gente. O Senhor aparece aí numa sarça, começa a
revelar todo um propósito. Você será o libertador. Quando Moisés estava naquele cestinho ali no Nilo, Deus olhava para ele, não via um menino ali sendo salvo, sendo criado lá dentro do palácio de Faraó. Via, sabe quem? Via um libertador. E quando chega o momento, Senhor, quem sou eu, Pai? Eu sou pesado de língua. Ele era gago, como diz o castelhano, tartamudo. Eu sou um tartamudo. O que vou poder fazer? Você não fala? Leva o seu irmão aí, Arão, ele vai falar por você. Mas o elemento-chave é você. Mas com que poder? O que você tem na tua mão? Uma vara, joga no chão, se torna uma serpente. Pega novamente, se torna vara. Bota a mão no peito, tira a mão, leproso. Bota de volta, curado. Moisés tem poder, tem autoridade, tem potencial em você. E quem sabe Deus precisa fazer algumas coisas conosco para nos dar uma prova. Estamos terminando aí 2024. E o negócio que era para você começar e não começou. Os passos que você tinha que dar e não deu. Naquilo que você tinha que avançar como mulher de Deus, que ama a Deus, e não avançou. Por quê? Porque você olhou para dentro de você mesmo e não viu nada em você. Porque você olhou com seus próprios olhos. E talvez é difícil para você assimilar aquilo que Deus fala acerca de você. Enquanto agirmos assim, não vamos conseguir entrar dentro de um propósito determinado por Deus. Só entende quem tem propósito, quem realmente vence na sua identidade. Eu quero me vestir muito bem, porque assim as pessoas vão me aceitar. Eu quero agir assim, porque naquele círculo ali de irmãos vão me aceitar. Porque ela tem carência de aceitação. Ela não entende que Deus já aceitou, que ela é agradável a Deus no amado. Então ela faz de tudo para ser aceita. Diga isso, a minha autoimagem pode ser curada. A minha identidade pode ser restaurada. Gente, tem casamentos hoje que estão se arrebentando. Porque muitas vezes o próprio marido é aquele que com suas palavras vai ferir a identidade da esposa. Isso é terrível. Ela foi para esse casamento justamente porque entendeu que só lhe teria um acrescentamento, uma melhora lá no seu ser, nas suas ações. Mas, no entanto, continuou sendo totalmente desvalorizada, sendo colocada lá embaixo. E a mãe depois culmina numa destruição conjugal. Tudo problema de identidade. Vai para o relacionamento para ter um crescimento na sua identidade e não alcança isso. É uma situação seríssima na igreja hoje. A maior parte do trabalho de cura interior, de cura emocional, é no sentido de resgatar a identidade das pessoas, gente. Agora, quando você consegue alcançar essa cura na identidade, as coisas fluem de uma maneira tão maravilhosa, tão tremenda. Jeremias se tornou um profeta poderoso. Gideão, poderoso guerreiro, gente. Aquele homem amedrontado, de repente um canal de libertação para toda uma nação. Deus pode fazer de você mulher curada, se tornar uma verdadeira leoa nas suas mãos, uma guerreira poderosa. Eu gosto muito do Salmo 68. Eu gosto muito de estudar de maneira profunda os salmos de guerra. E o Salmo 68 fala de um exército poderoso que é levantado. E esse exército vai se levantar no tempo do fim.
E esse exército, diz lá nesse salmo, era formado por quem? Por guerreiras. Por mulheres, gente. Muitas vezes, até mesmo na igreja, gente, o inimigo ele procura trabalhar para desfigurar, muitas vezes, a identidade da mulher de Deus, gente. Até ministerialmente falando. Por quantos anos foi pregado que mulher não podia falar na igreja? Eu até concordo, não pode falar, nem homem pode falar. Quem tem que falar é o Espírito Santo. Mas, gente, no início da minha vida cristã, 78, até 80 e pouco, o que eu mais ouvia dentro da igreja é que mulher no púlpito era uma Jezabel. Amados, e nós acabamos sendo produto do meio. Então, assim sendo, eu era contra o ministério da mulher. E escrevi muito contra a mulher. Para mim, a mulher no púlpito era uma Jezabel. Escrevi muito sobre isso, e bastante. E preguei contra o ministério da mulher. Mas um dia eu tive que rasgar tudo isso e jogar no lixo. E saber que Deus usa as mulheres de maneira tremenda. Como pastora, como profeta, evangelista, ministério de ensino, unção apostólica. Se Deus usa um homem como apóstolo, quem sou eu? Você quer usar uma mulher como apostila, né, gente? E eu tenho sido abençoado por mulheres de Deus extraordinárias. A nossa rede de guerra espiritual internacional, maior parte mulheres. E eu e minha esposa, Deus colocou no nosso coração, por anos não teríamos um pai espiritual, mas uma mãe espiritual. E Neuza Itioca foi a nossa mãe, até o último respirar da sua vida. Partiu para a glória, deixou um legado, e hoje a gente é a cobertura do ministério dela. Aquela que nos cobriu, seus discípulos, hoje estamos dando cobertura a eles, né? Orientando apostolicamente. Uma mulher de Deus. Deus coloca propósito na vida de pessoas. Eu vou negar que não existe unção, por exemplo. Pega aí Joyce Meyer, Valnice Milhomes, Merlo Henrique, Dirce Carvalho, a esposa lá do JB. São mulheres extraordinárias de Deus, que estão mexendo no reino das trevas, gente, vencendo esse exército de Salmo 68 sendo levantado. São dias em que Deus quer trazer plena restauração, sim, na vida das mulheres, na vida das irmãs. E Deus tem um propósito muito grande com você. Talvez você não é chamado para ser uma profeta na casa de Deus, mas Deus tem outro chamado para você. Uma excelente empreendedora no campo de beleza, por exemplo, salão de beleza. Quem sabe uma exímia vendedora de Tupperware, que vai trazer muito dinheiro para você, para casa, para cooperar com seu esposo. Outros aí na área de moda. Enfim, Deus tem um propósito com todos. E quando você descobre quem você é em Deus, você descobre a sua verdadeira identidade, glória a Deus, você vai de vento em popa. Abre teu coração para Deus. Quase dando nosso horário até 4h45, né? Então temos um tempo aqui de oração. Isso aqui é assunto para um seminário, basicamente. Mas eu quero encerrar aqui o nosso tempo antes de orar, trazendo algo aqui bem ilustrativo. Já aconteceu com você, comigo já aconteceu diversas vezes. Você tem na tua casa, teu guarda-roupa lá, uma roupa que há tempo você não usa, uma calça, um casaco, está lá meses, anos. De repente você vai dar uma mexida no guarda-roupa, bota a mão no casaco, no bolso da calça, de repente encontra um massinho de verdinhas ali. Para mim já aconteceu, não na roupa, já aconteceu em roupa, mas em gaveta lá em casa, em caixa de livro, mexendo, arrumando, de repente achar dinheiro lá dentro.
Depois você vê a alegria. Gente, a alegria está, na verdade, quando eu achei, não quando eu guardei ali. Esse dinheiro estava ali, era meu, guardado lá no bolso aquele casaco, no bolso aquela calça. Eu tinha, mas não sabia que tinha. Então você tinha, mas não sabia que tinha aquilo. Mas em um determinado momento você encontra, imagina a alegria que vem. Deus coloca em você tantos valores, tanto potencial, tanta habilidade. Você tem isso? Talvez não te trouxe tanta alegria, não. Mas está dentro de você. Mas você nunca usou. Aquele dinheiro guardado, estava simplesmente guardado. Não sabia que tinha. Guardado ali, não podia gastar. Mas num determinado momento, desculpa, opa, achei. E precisa ver a alegria nossa quando encontramos, né, José, algumas vezes. Motivo de festa. Você precisa encontrar, sim, hoje, nesses dias que estamos vivendo aqui, aquilo que Deus já depositou em você. Está com você há anos, guardado, sem você usar. Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas, ser alcançadas pela unção que Deus derramou em você, pelos valores, pelas habilidades que Deus te deu. Agora, por que não é liberado, não é manifesto? Há uma barreira, debate com a tua identidade, que está muitas vezes ausente, doente, pobre, e que precisa passar por um processo realmente de resgate. Aí você entende que Deus tem um propósito com você. Essas duas coisas não podem ser separadas, gente. Essas duas coisas andam juntas. Por isso que Deus enfatiza de maneira profunda e cada vez mais intenso na nossa direção, até nos levar exatamente ao ponto que Ele quer, ao ponto que Ele deseja, para que eu e você possamos ser completamente úteis nas mãos de Deus. Eu quero convidar você que feche seus olhos por alguns momentos. O que o Espírito Santo tem falado com você nos últimos dias? Há passos que você tem que dar, há coisas que você tem que empreender, há áreas que você precisa vencer. Quem sabe círculos constantes, círculos viciosos que não são quebrados, e que você precisa nisso um rompimento definitivo. A mão de Deus está sobre a tua vida de maneira poderosa.